Você com certeza já viu esse tipo de vídeo. Ele normalmente começa com uma trilha sonora suave, usa uns tons pastéis nas suas imagens e uma voz calma que parece que está sussurrando verdades universais para você. E uma hora ele te mostra alguém andando pela mesma rua e comendo o mesmo café da manhã e suspirando diante da monotonia e do tédio. E isso sempre reforça mais ou menos uma mesma narrativa, que a sua vida ela tá escapando por entre os seus dedos e que você tá vivendo no piloto automático, que o seu mundo encolheu e você nem percebeu. Ora, eles estão te mostrando como esse criador de conteúdo vive uma vida memorável, extraordinária. E isso é algo que mexe com seu desejo. Pois é, eu também já vi muito desse tipo de vídeo. E sim, eles são bonitos. E eles tocam numa ferida real, que é o medo da gente ser irrelevante. O medo de que os nossos dias sejam, sei lá, apenas uma cópia um do outro. E essa mensagem é sedutora. A grama fica verde aonde você rega. Aventuras podem te trazer a salvação diante de uma vida monótona. E todos eles normalmente são esteticamente impecáveis. E na maioria das vezes eles são genuinamente inspiradores. No geral, eles se baseiam numa solução simples, que é mude a sua perspectiva, faça um piquenique, pedale por 30 minutos, faça uma trilha e subitamente você vai se sentir rico de experiência. Mas assim, sempre que eu assisto esse tipo de conteúdo, eu percebo que tem algo que não encaixa. Eu sempre sinto que eles estão vendendo uma falsa ideia de liberdade e é sempre um subproduto de quem vive para a câmera. E hoje eu quero falar sobre rotina, sobre essa mentira da quebra dela como uma solução viável e sobre a dignidade do que muitas vezes eles chamam de vida pequena. Antes de tudo, a gente precisa falar sobre essa fórmula para a liberdade que é baseada no agora, que serve para provar que você vive uma vida repetitiva e que você acaba desejando sem saber nada de verdade, nada real sobre quem vive de mostrar que não tem rotina. E a ironia aqui dentro é profunda. O criador de conteúdo que te incentiva a viver o momento e abandonar o ciclo repetitivo é a pessoa mais presa a ciclos repetitivos que existe. Porque pensa comigo, ele não pode simplesmente visitar alguém, ir numa cafeteria ou fazer um piquenique. Ele sempre precisa carregar um tripé, testar a luz, garantir que o ângulo daquele sanduíche fique perfeito e pareça autêntico. E depois, essa mesma pessoa passa 10, 15, 20 horas trancadas num quarto escuro, editando frame a frame para que tudo pareça espontâneo. E você que recebeu uma dose de dopamina estética e uma ponta de culpa porque não tem uma reserva natural perto da sua casa, porque não pode simplesmente de tarde parar para tomar um café e apreciar o pôr do sol, ficou ali conectado numa plataforma que te manteve assistindo a uma romantização da simplicidade, que na prática é produto de alta complexidade técnica. A espontaneidade desses vídeos, no geral, ela é uma mercadoria. E o lance é o seguinte, quando a liberdade vira mercadoria, ela deixa de ser liberdade para virar um novo padrão de consumo. E no geral, esse tipo de vídeo diz que a repetição da sua vida, ela encolhe o seu mundo e você consecutivamente. E eu discordo disso num ponto fundamental, porque a repetição é a única linguagem que a maestria entende. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. E assim, primeiro de tudo, a gente precisa ser honesto. A capacidade de notar a beleza no ordinário, ela exige muita energia mental residual. Para um trabalhador que enfrenta ali várias horas no transporte público e que a rotina dele é bater ponto de maneira implacável, dizer para ele que ele precisa de mais espontaneidade ou de pequenas aventuras, cara, soa quase como um deboche. E muitos desses vídeos estilo slow living, que propagam uma ideia de uma vida mais calma como símbolos de status, são, na verdade, o que o pessoal chama de luxury living, ou seja, é sempre uma maneira meio luxuosa de viver, disfarçada de simplicidade.
E é claro que se você conseguir superar a barreira do cansaço e construir pequenas aventuras que respeitem os seus desejos intrínsecos e os seus prazeres profundos, a sua vida ela vai ter um ganho sensacional. Mas assim, no geral, quem consome conteúdo sobre viagem ou coisas que estão fora do alcance de um trabalhador médio, essas pessoas eventualmente se ferem no choque entre as realidades, porque quando a gente prega que a felicidade está nessas pequenas fugas estéticas, a gente corre o risco de criar um novo tipo de ansiedade, que é a culpa por não estar vivendo plenamente. E de forma geral, esses criadores de conteúdo eles incentivam as pessoas a buscarem novos cenários para sua vida ao invés de condições dignas para suas próprias existências. E calma, eu sei que ainda não está claro, então a gente vai se aprofundar. Não sei se você já reparou, mas no geral esses vídeos eles são muito parecidos. E sabe por quê? Porque, primeiro de tudo, a quebra de rotina virou uma mercadoria. E o criador de conteúdo ele não pode se dar ao luxo de ter uma rotina invisível, porque o invisível ele não gera clique. E o que não gera clique não gera receita. E aí a gente repara que existe uma outra ironia trágica aqui, que começa aos poucos a revelar essa ilusão que eu estou tentando mostrar. Para te convencer a sair da rotina e viver o momento, esse influenciador ele precisa interromper o próprio momento, porque ele precisa configurar o tripé, acertar a câmera, conferir o roteiro e na maioria das vezes gerar uma centena de takes, ou seja, ele precisa transformar a própria vida em um objeto de consumo. E aí o que ele prega, que é presença, o agora, é exatamente o que ele mesmo perde filmando isso tudo para te vender, para sustentar esse suposto estilo de vida. Tá, mas isso ainda não responde porque todos eles se parecem, e agora eu vou te explicar melhor. No mundo da criação de conteúdo, existe uma coisa chamada modelagem, ou seja, nada se cria, tudo se copia. Claro que muitos criadores se preocupam em dar autenticidade para os seus conteúdos e trazem coisas próprias e adicionam o seu molho. Mas também vale dizer que alguns só fazem isso para dar continuidade à ilusão, porque se ficar claro para você que é uma cópia, além de que vai ser algo muito mal visto, que a gente chama de plágio, a magia se quebra, né? Porque o mesmo truque repetido várias vezes, ele aos poucos vai se tornando óbvio, principalmente porque se ele é replicável 100%, nosso cérebro ele percebe o que não é real e a gente acorda no meio do sonho. E essa modelagem que você está começando a perceber agora, ela tem como intuito gerar uma padronização no seu olhar. Eles estão ensinando a gente a olhar a vida como se ela fosse um filme, onde cada framezinho precisa ser esteticamente perfeito e aceitável. Mas a vida real, a vida que vale a pena ser vivida, ela é muitas vezes feia, desinteressante e sim, repetitiva. E não tem nada de errado nisso. Mas antes que comece o chororô, eu vou explicar melhor. Antes de tudo, a gente precisa dar o nome certo para as coisas, né? O que essas pessoas fazem é marketing. E, no geral, esse pessoal que trabalha com marketing, porque sim, as pessoas que fazem esse tipo de vídeo, ou elas querem te vender alguma coisa, ou no mínimo a sua atenção já é o que vale dinheiro para ela. No geral, eles confundem tédio com estagnação na hora de falar com você. E assim, o tédio, ele é um estado emocional passageiro. Ele é o silêncio que o seu cérebro faz quando ele não está sendo bombardeado por notificações ou até mesmo paisagens novas. E o tédio, na real, é o solo perfeito para sua criatividade. Quando a gente está entediado, a gente é forçado a olhar para dentro. Já quando a gente está estagnado, aí sim a gente pode estar vivendo alguma coisa ruim. Porque a estagnação acontece quando você para de crescer, mesmo que você não perceba. Não porque o seu cenário é o mesmo, mas porque o seu movimento interno ele está cessado, ele está parado. Você pode estar numa praia na Indonésia vivendo uma grande aventura de roteiro. E está profundamente, na verdade, estagnado, repetindo os mesmos comportamentos de consumo e reatividade, mas ao mesmo tempo está conseguindo algum tipo de sucesso na busca por validação. E por outro lado, você pode estar agora no seu escritório, na mesma cadeira há 5 anos, mas num processo de evolução intelectual, emocional ou técnica, tão profundo que esse mundo que para eles é pequeno, é na verdade um universo em expansão. E a pergunta fundamental que esses vídeos não te fazem é: para onde você está indo, mesmo sem sair do lugar? Porque no geral a rotina é o motor, o tédio é o barulho do motor ligado e a estagnação é quando esse motor morre, quando ele para de funcionar de repente, independente de onde o carro está estacionado. E eu acho importante não deixar que eles te convençam que sentir tédio é sinal de que a sua vida fracassou, sabe? Às vezes o tédio é apenas um preço que você paga pela paz para construir alguma coisa. Porque às vezes o tédio ele é apenas o preço que você paga para que você tenha a paz necessária para você construir de verdade alguma coisa sólida.
Mas agora, voltando para a modelagem, tem uma hipocrisia silenciosa na modelagem desse tipo de conteúdo. Porque para que o vídeo se torne inspirador, ele precisa de uma estética de não esforço. Tudo precisa parecer muito fluido, muito bonito, um slow motion, aquele cafezinho sendo coado, passeio de bicicleta, etc, etc. Mas a verdade é que viver para estética é uma das rotinas mais escravizantes que existem. Quem produz o discurso de quebra de rotina como cura para a alma, muitas vezes está preso numa rotina cheia de métrica. Quem produz em cima do discurso da quebra de rotina como uma cura para a sua alma, eles não têm uma experiência real, eles estão extraindo o valor de uma pseudo-experiência para alimentar uma plataforma em busca de remuneração. E quando você vê esse tipo de conteúdo e tenta replicar na sua vida, você não está, na verdade, buscando liberdade. Você está buscando se tornar um figurante no filme de outra pessoa. Porque a vida de verdade, a vida extraordinária, ela não cabe num Reels de 60 segundos, ela não cabe num vlog contemplativo de 8, 10 minutos. A vida, ela é composta 95% de momentos que não dariam um bom take. São as horas de estudo difíceis, o cansaço do treino, a paciência dentro das suas relações que já não tem mais aquele brilho de novidade. E o que esses vídeos chamam de apequenamento é, na verdade, parte da substância da realidade. Eles romantizam a exceção para que você despreze a regra. E a regra é onde, de fato, a vida acontece. E o curioso disso tudo é que quanto mais esses criadores fazem isso, mais views e mais seguidores eles têm. Porque quanto mais eles fazem isso repetidamente, mais magnéticos eles se tornam. E eis aqui um ponto-chave nessa nossa discussão sobre rotina. O que eles chamam de vida pequena, eu chamaria de maestria. Porque pensa comigo, um pianista de renome, um pintor, um marceneiro, um artesão, eles não acordam e buscam novas experiências todos os dias. Eles acordam e tocam a mesma escala, da mesma forma, com a mesma disciplina, por milhares e milhares de manhãs e manhãs e manhãs e manhãs e manhãs. E o mundo deles não encolheu por isso. Ao contrário, eles se aprofundaram tanto que eles conseguem encontrar galáxias inteiras dentro de uma única nota. Ou seja, quando a gente rotula a rotina como uma espécie de uma linha plana entre o nascimento e a morte, a gente está cometendo um crime contra a construção do caráter. O que eles chamam de tédio, os antigos chamavam de constância. Existe uma dignidade silenciosa em quem mantém o ritmo, não porque está dormindo, mas porque está construindo algo que exige tempo, solo firme. E sim, repetição, mas isso, óbvio, se você usa a sua rotina como uma forma de catapultar os seus sonhos. Porque se você usa dessa forma, a diferença entre o tédio e a estagnação é o que você está fazendo com essa repetição. Para você, o tempo está só passando ou você está refinando a sua alma? Se a sua rotina é o que sustenta a sua família, é o que permite que você estude, é o que te dá base para ser um profissional melhor, você não precisa fugir dela. Ela serve como um andaime. E fugir do andaime antes da casa estar pronta não é aventura, é autossabotagem, você não vai conseguir construir o segundo andar. E eu disse lá no início que eu gosto da beleza desses vídeos e que muitas vezes o conteúdo é genuíno ou tem essa intenção. E é sempre bom a gente olhar para a vida com novos olhos. E sim, a grama ela fica mais verde se você regar. Mas eu senti que eu precisava trazer esse contraponto para a superfície da consciência. Porque a maioria desses vídeos ele se repete, não por coincidência, mas porque a modelagem do sucesso ela exige que eles te vendam uma solução leve e visualmente atraente. Mas a vida ela é pesada e a rotina, no geral, é uma carga necessária. E eu poderia aqui também falar sobre pornografia da experiência, que é como a gente transforma todas as nossas memórias em uma moeda de troca social. Assim como eu também podia tentar te dar um manual para você desenhar uma rotina perfeita que te faça evoluir de verdade, ao invés de uma rotina que você precisa suportar até o próximo feriado, até o próximo final de semana. Mas a verdade é que esses temas eles são densos demais para caberem aqui nesse vídeo que já está ficando até um pouco longo. E eles exigem que a gente pare de olhar para esse horizonte cinematográfico e comece a olhar para o chão, para o cimento que está debaixo do nosso pé. Porque as respostas para essas perguntas são difíceis. Como que eu redesenho a evolução dentro de um comum? Como não cair na armadilha do consumo ao invés de viver? Isso tudo é muito complexo. E vai ficar para um próximo momento. Então, por enquanto, o meu único convite é esse. Não despreza isso que eles chamam de pequeno. Isso pode ser muito mais rico do que qualquer cenário de vídeo de viagem, vlog, etc. Desde que você pare de tentar fugir dessa rotina e comece a ocupar ela com um senso de maestria que só a repetição vai te permitir.